Em Minha Fortuna é Te Amar, no próximo capítulo. A mentira que Andréa esconde desde quando ficou grávida virá à tona. Isso porque um detalhe surpreendente vai chocar a todos. Um exame de DNA vai revelar que Omar não é o pai do filho que Andréa está esperando. Um mistério então surge. Quem será o pai desse bebê? A moça terá que revelar o maior segredo da sua vida e finalmente contará quem é o pai desse bebê. Porém, essa grande revelação vai gerar a revolta do Omar e deixará todos em choque. Andréa quase vai voltar para o hospital, de tão chocada que ela vai ficar, depois que todos vão saber que ela enganou Omar. Antes então de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer logo depois que Natália foi falar com a Constança. Ela fala para Teresa que Constança está muito deprimida e expulsou ela do quarto. Natália diz que a irmã está bem doente, pois está com um semblante muito triste e que ela está realmente preocupada com ela. Teresa diz que ela mesma vai falar com a filha e fala então para Natália não ficar preocupada, pois Constança ficará bem e que ela ficará ali do lado da filha, pois Constança agora precisa de amor e carinho da família. Mas Natália fala que Constança está muito irritada e que ela não acredita que ela vai querer que a mãe fique ali. Entretanto, Teresa fala que sabe bem como é a Constança, que desde pequena sempre foi assim caprichosa e que assim como a Natália luta para ajudar a Andréa, ela vai lutar para cuidar da Constança, pois ela sempre será a sua filha. E que ela vai fazer uma massa carbonara para ver se Constança não vai se alegrar, pois ela sempre gostou das massas que a mãe fazia para ela. Mas Natália fala que é verdade, pois as mães devem fazer de tudo para ver os filhos felizes. Ela abraça Teresa e fala que se a mãe precisar de ajuda, é só chamar que ela vem correndo. Já Salma vai falar com Adriano para saber alguma notícia então do seu filho, e Adriano fala que Omar está louco da cabeça, pois alugou um quartinho numa pensão no bairro em que Natália está vivendo agora, e que André se foi embora para viver com ele lá, e que ele está furioso com a decisão da filha. Salma ficará horrorizada em saber que Omar está vivendo em uma vila, se pode ter de tudo nessa vida. Porém, Adriano fala que não só isso, e fala que Omar trabalha numa loja de empregado e fica descarregando o caminhão debaixo do sol, e que ele não terá nem forças para cuidar da Andréa e do bebê que está a caminho, trabalhando assim duro dessa forma. Salma fala que não pode acreditar que criou seu chuchu para viver assim passando trabalho por aí. Porém, Adriano fala que isso não pode ficar assim e que tem que convencer a sua filha de viver ali com ele, pois ele naquela casa que ele preparou para ela, ele ainda sonha que Andréa pode ajudar ele a reconquistar a Natália novamente. Salma fala que ele ia sair com a ideia de que Omar não é mais filho dele, por ter enfrentado ele. E fala que ela quer organizar um casamento da Andréa e do Omar, e que será o casamento mais lindo que vai ter nesse ano. Ela pede para Adriano não contar então os planos dela do casamento, pois Elias nem sabe que ela está ali. Salma ainda fala que ela está certa agora, de que ela pode confiar que Andréa ama seu filho de verdade, pois ela foi capaz de sair da casa do pai, que vivia ali no luxo, para viver numa pensão com Omar, e que depois dessa, Andréa merece a admiração dela. Adriano fala que a filha nunca foi assim interesseira como Salma falava, e que ela e Omar sempre se amaram de verdade. Salma diz que fará o casamento mais lindo do ano, e que Omar e Andréa vão se casar como um príncipe e princesa, e que Elias vai aceitar isso e ponto final. Ela ainda fala que vai presentear o casal com uma casa lá na vila mesmo, mas que será a melhor casa do bairro, pois ela vai procurar a mais bonita, pois se Omar quer trabalhar na loja da vila, ele terá sua casinha bem perto do serviço, assim, ele não precisará se preocupar em pagar aluguel, se terá um bebê pequeno. E inscreva sua cidade nos comentários. Já a Andréa vai estar no quarto, quando a Constança vai chegar e vai deixar a Andréa sem jeito. Constança fala que está ali para saber como a Andréa está e o bebê. Andréa não vai gostar de ver a tia ali e fala que ela não precisa ficar preocupada, pois ela está bem e seu filho também.
Já Vicente vai falar com o Mário e fala que agora ele entende, porque Mário saiu bem tranquilo da pousada que os dois iam investir, pois foi para um trabalho que é a cara dele, e não é uma pousada na vila, aonde só tem pessoas pobres. Mário fala que só está escolhendo o que é melhor para ele, só isso. Mas Vicente fala que soube que Mário se juntou com Adriano, e que agora os dois são sócios, e que depois do Adriano roubar Mário, ele ainda não aprendeu, e que Mário que não invente de se juntar com Adriano para separar ele da Natália. Já Andréa fala que não é bom que o Omar chegue em casa e encontre com a Constança ali. Mas Constança fala que ela e Andréa precisam conversar, pois ela ficou bem triste depois que a sobrinha rompeu o acordo que as duas tinham. Andréa fala que ela não rompeu nada, pois descobriu que Omar foi atrás dela naquela noite, antes então de se ir embora, e que a tia impediu ele de falar com ela, e nem para se despedir ela deixou. Constança fala que ela fez isso para proteger a Andréa, mas a moça fala: proteger o quê? Coisa alguma. Você queria me manipular, pois desde o início queria ficar com o bebê que eu estou esperando. Constança fala que agora que a sobrinha se ajeitou com Omar e não precisa mais dela, fica assim rejeitando a tia, e que quando Andréa queria roupas caras e carro novo, ela estava lá do lado dela, e agora está ali então rejeitando ela, e que isso não se faz, pois é errado. Andréa fala que tudo que ela fez e aprendeu foi com o pai dela, Adriano, e que Constança ajudou ela sim, mas foi porque quis, mas que agora, para ela não vale mais a pena dar o seu filho, pois Omar é muito rico, e não vai demorar muito, para que ele se acerte com o pai dele, Elias, e a Salma. Eles voltarão a ter a vida de luxo que ela sempre sonhou, e que isso não é errado. Constança fala que isso não é errado, mas errado é Andréa ficar enganando Omar com esse bebê que ela está esperando que não é dele. André ficará com a cara no chão e fala que a tia está ficando louca. Mas Constança fala que louca ela não está coisa alguma, e que ela ouviu muito bem o dia que André ligou pro tal do Paulo para dizer que ela ia dar o filho deles, pois o dinheiro que eles poderiam tirar do Omar não ia mais dar certo, pois Omar havia deixado ela para sempre. André ficará com a cara no chão, e Constança fala que a sobrinha estava planejando roubar Omar, assim como Adriano planejou roubar Natália. E assim Adriano fez e fugiu com a amante, e pergunta se depois que Andréa roubasse Omar, se ela também ia se embora com esse tal de Paulo, e o bebê o que ela ia fazer. Andréa será desmascarada, e não sabe nem o que dizer. Ela manda a tia sumir dali da frente dela, e não voltar ali jamais. Mas Constança diz que Andréa bem que pode dar esse bebê para ela. O Omar ficará sabendo disso, que esse bebê que ela espera não é dele. Mais tarde, Andréa vai conversar com Natália. Ela vai abrir o jogo para a mãe e fala que ela cometeu o maior erro da sua vida, seguindo o exemplo do seu pai. Natália ficará assustada e pergunta o que a filha fez dessa vez. Andréa fala que quando elas ficaram na pobreza, ela fez com Omar o que Adriano fez com a Natália, de usar ela para roubar todo o dinheiro e depois sumir do mapa com a amante. Então ela decidiu fazer o mesmo e ficar grávida, e mentir que o filho era do Omar. Assim eles iam se casar, e depois ela ia roubar o Omar, e ir embora com a amante dela para sempre. Natália ficará a pé da vida com o que acabou de ouvir, mas a mentirosa da Andréa fala que ela desistiu de tudo isso e que agora ela está disposta em seguir a vida com Omar, pois sabe que ele ama ela de verdade. Natália fala que sempre notou o mau caráter que Andréa se tornou, pois assim que Adriano deixou ela, Andréa começou a mostrar as suas garras, mas que fazer o mesmo que o pai dela fez foi demais. Andréa fala que ela está arrependida de verdade, mas que agora ela espera um bebê que não é do Omar, mas que ela está com medo, que ele vai descobrir um dia. Natália fala que a filha deve ser verdadeira com Omar e contar tudo isso, mas Andréa fala que Omar jamais ia perdoar ela por essa traição. Natália pergunta quem é o pai dessa criança, e Andréa terá que revelar que é o Maurício, melhor amigo do Omar, na verdade falso amigo, pois agiu junto com ela. Natália ficará de boca aberta com a cara de pau da Andréa em fazer uma loucura dessas. Mas Andréa fala que Constança sabe de tudo isso, e que agora está chantageando ela de contar ao Omar, caso ela não dê o bebê quando nascer. Natália fala
que se Andréa está arrependida de verdade, ela deve agir sim falando a verdade, e que se ela não contar isso ao Omar, ela mesma contará. Porém, Constança não vai deixar barata a traição da Andréa, e trata de ligar no meio da noite para o Omar, e revelar então anonimamente que ele não é o pai do filho que Andréa está esperando. O rapaz ficará chocado e não pensará duas vezes. Ele decide que fará um exame de DNA para saber se André realmente está enganando ele. Mas quando Omar vai conversar com a Natália para contar que ele quer fazer um exame de DNA, pois está desconfiado de que André quer dar o golpe da barriga nele, Natália será sincera e vai revelar que André sim enganou a todos e que ela confessou a ela que esse bebê que ela espera não é do Omar. O rapaz ficará completamente paralisado diante do que ele acaba de ouvir e fala que ele nunca imaginou que André faria isso com ele. Natália vai implorar que Omar tenha cuidado e paciência, pois André acabou de sair do hospital e não pode sofrer nenhuma emoção, pois poderá perder até o bebê de vez. Ele fala que não pode ficar do lado de uma mulherzinha, uma qualquer, uma golpista, e que ela saiu igual ao pai dela, Adriano, que saiu um belo ladrão, e que Andréa está seguindo o caminho do pai. Natália fala que ela entende o que Omar está sentindo, e fala que eles devem conversar, pois Andréa falou que está arrependida de ter planejado roubar o Omar assim como Adriano fez com ela, e fugiu com a amante. Omar ficará muito triste que Andréa não ame ele de verdade, e que agora ele não tem nenhuma cabeça para resolver uma coisa dessas, e que a única coisa que ele vai fazer é levar a Andréa para casa do Adriano e deixar então ela lá, e vai sumir para sempre, pois nunca mais quer ver a Andréa na sua frente. Omar deixará a Andréa na casa do Adriano então, e depois que ela pega no sono, ele se vai. E mais tarde, quando a Andréa vai se acordar, ela percebe que Omar foi embora. A megera vai surtar. Adriano conta que Omar já sabe de tudo e resolveu deixar ela de uma vez por todas, pois ele jamais poderia assumir o filho de outra pessoa. André ficará descontrolada e Adriano fala que foi por isso que Omar não revelou a ela que ele ia deixar ela para sempre, pois ele não queria ficar responsável se ela perdesse o filho. André pagará muito caro pelas suas mentiras e agora será a mãe solteira. Ela vai sofrer muito e verá seu mundo caindo na sua cabeça. E Adriano fala que os dois estão numa pior, pois André cometeu o mesmo erro que ele cometeu com a Natália. Vai se passar então os dias e André finalmente vai dar à luz seu filho. Agora será a mãe solteira e terá que criar essa criança sozinha. Mas o que ela fará com o bebê chocará a todos, pois ela vai dar o bebê para Constança. Constança vai criar o bebê como se fosse filho dela. Ela deu a criança em troca de dinheiro e uma casa na praia. Constança vai conseguir realizar o seu sonho de ser mãe e terá seu bebezinho, que na verdade é seu sobrinho, filho da Andréa. Quer saber o que vai acontecer em Minha Fortuna é Te Amar? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta qual é a cidade da onde você está assistindo a novela. Aproveite e me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.